Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos compartilhar uma receita que tem feito muito sucesso aqui em casa. Pães macios e gostosos, feitos com o aproveitamento do resíduo de coco. Nosso coqueiro já está dando frutos. Isso nos deixa muito felizes. Ter coco fresco em casa é uma alegria enorme, porque usamos muito essa fruta na nossa alimentação. O coco pode ser consumido de diversas formas, utilizado em muitas receitas e preparos. E dentre essas formas, o leite de coco é uma das nossas preferidas. Como fazemos esse leite toda semana, geramos sempre uma boa quantidade de resíduo. Às vezes, damos parte desse resíduo para nossas galinhas, que adoram. Mas também desenvolvemos uma receita de pão simples e gostosa que permite aproveitá-lo integralmente. E hoje vamos compartilhar essa receita com vocês. A etapa de descascar o coco e retirar sua polpa pode ser bem trabalhosa. Para quem tem coqueiro em casa, não tem como fugir, mas é um processo que vale a pena. Muitos de vocês já estão habituados com o processo de extrair o leite do coco. De todo modo, como isso pode ser novidade para alguns, vamos descrever brevemente esse processo. Descascado o coco, é hora de retirar sua polpa. Cumprida essa etapa, cortamos a polpa em pedaços menores para facilitar o trabalho do liquidificador. Depois desse processo, seguimos para a próxima parte. Agora vamos preparar o leite de coco. Existem várias formas de fazer isso, dependendo da tradição e da preferência de cada pessoa. Em alguns locais, optam por ralar o coco antes de extrair o leite manualmente. Mas aqui, vamos para o método mais comum de hoje em dia, que é com o uso do liquidificador. Algumas pessoas escolhem usar água fria, outras usam água quente no processo. Cada método tem suas particularidades. A água quente ajuda a extrair mais gordura, deixando o leite mais encorpado, enquanto a água fria preserva um sabor mais suave. Estamos utilizando a água morna, que equilibra os dois métodos e facilita a extração dos óleos naturais do coco. A quantidade de água vai de acordo com o tipo de leite de coco desejado. Quanto menos água, mais encorpado fica o leite. Para o nosso dia a dia, preferimos uma versão mais leve, utilizando cerca de 1 litro de água para cada coco. Nós utilizamos esse leite de várias formas, no café da manhã, em vitaminas e até em achocolatados. Ele substitui muito bem o leite tradicional e traz um sabor especial para qualquer receita. Agora vamos iniciar o preparo do pão, começando com o processo de escaldar o fubá. Isso ajuda a deixar a massa mais macia e fácil de trabalhar. Estamos usando 2 xícaras de fubá, que serão escaldadas com 2 xícaras de líquido. Pode-se escaldar com água, leite ou leite vegetal de sua preferência. Nós estamos escaldando o fubá com uma mistura de 1 xícara de água e 1 xícara de leite de coco quentes.
lembrando que todos os ingredientes da receita estarão na descrição do vídeo. Depois de escaldado o fubá, adicionamos meia xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de azeite, ou outro óleo de preferência. O azeite não deixa sabor residual nessa receita. Pode também adicionar meia colher de sobremesa de sal e erva doce. Hoje acabamos esquecendo, mas já fizemos com e sem esses ingredientes e fica sempre uma delícia. Agora é preciso deixar essa mistura esfriar um pouco. Depois que amornar, adicionamos 2 ovos e mexemos bem. Uma observação importante: para quem é vegano, essa receita pode ser feita sem ovos. Já testamos e dá certo, só que os pães crescem um pouco menos. Ainda não experimentamos outras substituições, como a linhaça, por exemplo, mas acreditamos que seja uma ótima alternativa. Se alguém tentar, compartilhe nos comentários para que todos possam conhecer novas versões da receita. Agora que tudo está bem misturado, adicionamos o resíduo de um coco. Lembrando que o resíduo não está muito úmido, pois retiramos bem o leite antes de usar. Agora vamos adicionar o fermento biológico seco. Estamos usando cerca de meia colher de sopa ou uma colher de sobremesa, o que equivale a aproximadamente 5 gramas de fermento. É hora de preparar as assadeiras. Como o fogo vai um pouco mais alto no forno, é essencial proteger o fundo para evitar que os pães queimem. Aqui, utilizamos folhas de bananeira para forrar a assadeira. Outra possibilidade é utilizar papel manteiga, que também resolve o problema. Uma dica importante ao utilizar as folhas de bananeira é passá-las rapidamente na chama do fogo. Isso torna as folhas mais maleáveis e fáceis de manusear, garantindo que se acomodem bem na forma. Para modelar os pães, utilizamos uma colher grande como medida, garantindo que fiquem uniformes e bem distribuídos na forma. Se precisar ajustar algum formato, uma dica útil é molhar levemente as mãos antes de tocar na massa. Isso evita que grude e facilita o manuseio. Mas não se preocupem muito com a perfeição, pois a massa ainda vai crescer e naturalmente se ajustar na forma. Conseguimos 17 pãezinhos ao todo. Agora é só deixá-los crescer por pelo menos 30 minutos.
Aqui nós já temos outra massa preparada, usando a mesma receita. Porém, como falamos no início do vídeo, vamos modelar o pão em outro formato. Esse método é ainda mais prático e rápido, ideal para quem quer uma versão diferente. É bem simples. De início, adicionamos toda a massa sobre a folha de bananeira. E em seguida, abrimos a massa em formato de disco com uma espessura de aproximadamente um dedo. Para finalizar, fazemos leves cortes sobre a massa que ajudam na decoração. Agora é só deixar crescer por cerca de meia hora antes de levar ao forno. Está aí, os pães já cresceram e estão prontos para ir ao forno. Observem que os menores começam a apresentar umas rachaduras, sinal de que já chegaram ao ponto ideal para assar. Com o forno pré-aquecido, vamos assar os pães a 250 graus por aproximadamente 30 minutos, garantindo que fiquem dourados por fora e macios por dentro. Então é isso. Veja como ficaram os pães já prontos, recém-saídos do forno. Agora é hora de partir e ver como ficaram. Esses pães têm uma textura sequinha por fora, mas ficam super macios por dentro. E vale lembrar que essa receita pode ser adaptada para outros formatos. Se tiver uma forma própria de pão, também funciona muito bem, permitindo que cada um personalize conforme a preferência. Assim finalizamos os nossos pães. Vimos que essa receita pode ser feita em diferentes formatos e que, independente da escolha, o resultado é sempre delicioso. Esperamos que tenham gostado e se sintam inspirados a testar essa receita em casa. Se fizerem, compartilhe nos comentários como ficou. Até mais, pessoal!